E aí, pessoal, tudo certo? Código 171 no ar. Me diz uma coisa, quanto tempo você acha que leva para transformar fraude em estilo de vida? Para fazer do crime uma festa literalmente, para convencer centenas de pessoas a te darem dinheiro sabendo que você é um vigarista? A resposta é menos do que você imagina, especialmente se você for carismático, inteligente e completamente sem vergonha na cara. O nome dele é Jordan Belfort. Você provavelmente conhece ele como o Lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio fez ele no cinema. Mas antes do filme, antes do livro, antes da fama, Jordan Belfort montou uma corretora nos anos 90 que fraudava clientes todo dia. E de noite, gastava milhões em festas, drogas, iates e helicópteros. No total, ele desviou mais de 200 milhões de investidores. E o mais louco, depois de preso ele lucrou contando a própria história. Virou livro, virou filme e até palestra motivacional. Então puxa a cadeira, porque hoje eu vou te mostrar como Jordan Belfort transformou o crime na melhor estratégia de marketing da vida dele. Bora lá. Jordan Belfort nasceu em 1962 no Bronx, Nova York. Família judia de classe média, os pais eram contadores, nada de especial. Mas aos 16 anos, ele e um amigo começaram a vender sorvete italiano numa praia. E cara, o moleque tinha talento para vender. No final do verão, eles tinham faturado o equivalente a 100 mil em valores de hoje, com 16 anos. Aquilo abriu os olhos dele. Caramba, dá para ganhar muito dinheiro vendendo. Ele foi para a faculdade, se formou em biologia, começou odontologia, mas desistiu no primeiro dia. Sabe por quê? O reitor falou para a turma: Se vocês estão aqui só pelo dinheiro, vocês estão no lugar errado. e Jordan pensou, beleza, tchau então. E logo largou tudo. Passou uns anos vendendo carne e frutos do mar de porta em porta. Tipo aqueles vendedores que passam no bairro oferecendo carne no freezer, sabe? Até que um conhecido conseguiu um estágio para ele numa corretora de ações em Wall Street. Era 1987. Jordan tinha 25 anos. E ele descobriu que vender ação era muito mais lucrativo do que vender costela. Problema: 3 meses depois, o mercado quebrou. Crash de 1987. A corretora faliu. Jordan foi mandado embora, mas ele não desistiu. Foi trabalhar numa corretora pequenininha que vendia ações de empresas falidas. Aquelas ações de centavos, sabe? Tipo, empresa que já tá quebrando, mas alguém ainda vende a ação dela. E foi ali que ele descobriu o verdadeiro negócio. Em 1989, Jordan Belfort fundou a Stratton Walkmore. No começo era uma franquia. Depois ele comprou tudo e transformou aquilo numa máquina de fazer dinheiro. Mas não era dinheiro limpo, era dinheiro de fraude. O esquema era simples, só que genial. Pump and dump. Deixa eu explicar. A Stratton comprava milhões de ações de empresas falidas, ou sem valor, tipo 10 centavos a ação. Os corretores ligavam para investidores e diziam: Essa empresa vai explodir, compra agora. os investidores compravam, fazendo o preço subir, que seria o pump. Quando a ação estava lá em cima, a Stratton vendia e embolsava o lucro. E aí vinha o dump, o preço desabava. Os investidores perdiam tudo e Jordan ficava com os milhões. A Stratton Walkmore virou a Boiler Room, uma sala de caldeira. Sabe aquele filme? Boiler Room é baseado na Stratton. Mais de 1000 corretores trabalhando, cada um com um script escrito pelo próprio Jordan. A frase clássica era: não desliga o telefone até o cliente comprar ou morrer. Literalmente. Eles ligavam, pressionavam, mentiam, manipulavam até a pessoa comprar. E Jordan pagava comissões altíssimas para os corredores. Tinha cara de 23 anos ganhando mais de 1 milhão por ano. Só que esse dinheiro vinha do bolso de aposentados, famílias, gente comum que achava que estava investindo. E o que Jordan fazia com esse dinheiro? Festa. Muita festa. Ele comprou um iate de 50 metros chamado Nadine, que tinha sido da Coco Chanel. Comprou helicóptero, mansão em Long Island, carros importados e drogas. Muitas drogas, especialmente Quaalude, um sedativo que ele usava tipo bala. As festas da Stratton eram lendárias. Strippers no escritório, cocaína, champanhe de 3 mil dólares a garrafa, e tudo isso enquanto os clientes da corretora perdiam as economias da vida. Jordan se casou 2 vezes. A primeira esposa, Denise, se divorciou dele por causa do estilo de vida. A segunda, Nadine, a do iate, era modelo. Eles tiveram 2 filhos, mas o casamento também acabou. Ela acusou ele de violência doméstica, alimentada por
drogas e traição. Porque quando você tá naquele nível, né, de dinheiro, poder e substâncias, você para de enxergar os limites. Mas Jordan não era invisível. Desde 1992, a SEC, a CVM americana, já estava investigando a Stratum. Em 1994, rolou um acordo. Multa de 2,5 milhões de dólares e proibição vitalícia de Jordan trabalhar no mercado. Só que ele ignorou. Vendeu a participação oficial, mas continuou comandando tudo por trás. Em 1996, a Associação de Corretores expulsou a Stratum do mercado e a empresa foi liquidada. Mas Jordan fugiu para a Europa. Tentou viver de arte, de festa, longe de autoridades, até que em 1998 o FBI o indiciou por fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro. Ele foi preso e aí Jordan fez o que todo criminoso esperto faz quando está encurralado. Delatou todo mundo. Ele fez um acordo com o FBI, usou o microfone escondido, gravou conversas, entregou os sócios, corretores, parceiros. Mais de 24 pessoas foram presas por causa dele. Em troca, ele foi condenado a 4 anos de prisão e multa de 110 milhões de dólares, mas cumpriu 22 meses, menos de 2 anos, por desviar 200 milhões e destruir a vida de mais de 1.500 investidores. Na prisão, Jordan escreveu um livro de memórias. O Lobo de Wall Street. Contou tudo. As festas, as drogas, as fraudes, o caos. O livro virou best-seller. Em 2013, Martin Scorsese transformou o livro num filme com Leonardo DiCaprio. O filme foi indicado ao Oscar. Faturou centenas de milhões. E Jordan lucrou com isso. Pelo acordo da condenação, ele deveria pagar 50% de qualquer renda para a restituição das vítimas até 2009. Ele pagou uns 700 mil dólares no total, de uma dívida de 110 milhões, menos de 1%. Hoje, Jordan Belfort é palestrante motivacional. Ele dá palestras sobre vendas, persuasão e ética. Sim, ética. Cobra dezenas de milhares de dólares por evento. No site dele, ele se vende como o maior vendedor do mundo e fala dos milhões que faturava na Stratum, mas não menciona que era fraude. Então ele se redimiu? Ou ele só encontrou uma forma legal de lucrar com o crime? Olha, o caso de Jordan Belfort me incomoda por um motivo específico. Não é só porque ele roubou, não é só porque enganou, é porque ele glamorizou o crime. O filme mostra festas, drogas e artes e faz parecer divertido. As palestras dele ensinam as mesmas técnicas de persuasão que ele usava para enganar as pessoas. E ele lucra com isso. Enquanto as 1.500 vítimas dele receberam menos de 12 milhões de volta, de um prejuízo de 200 milhões. Jordan Belfort não é um exemplo de superação. Ele é um exemplo de como o sistema, às vezes, recompensa quem deveria punir. Porque no fim das contas, ele roubou 200 milhões, ficou preso 22 meses, escreveu um livro que virou filme e hoje ganha mais dinheiro do que quando era criminoso. Então qual é a lição? Que crime compensa? Não, cuidado com quem te vende sonha, porque às vezes quem mais sabe vender é quem menos você deveria comprar. Esse foi o episódio 7 do Código 171, a história de Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Se você curtiu, me ajuda de 3 formas. Primeiro, segue o podcast. Segundo, avalia com 5 estrelas. E terceiro, manda pro amigo que já assistiu esse filme, mas não sabe da história real. Porque o filme é entretenimento. A realidade é bem mais suja. Semana que vem, a história que meu pai sugeriu. Marcelo VIP, o maior golpista do Brasil. O cara que se passou por filho do dono da Gol, guitarrista dos Engenheiros do Havaí, policial do BOPE e deu entrevista no Jornal Nacional, fingindo ser outra pessoa. Não perde. Até lá.